Doutor Marcos, fale à vontade, dê o seu depoimento, traga as informações necessárias para as pessoas compreenderem aquilo que está acontecendo nos hospitais. Dr. Marcos Detoni, ele pode se apresentar rapidamente, mas ele é diretor técnico do Hospital Santa Isabel e, de certo modo, representa os outros diretores técnicos dos outros hospitais aqui da cidade de Blumenau. Podemos trazê-los nos outros dias também, até para compartilhar essas informações. Doutor, bem-vindo aqui, obrigado por trazer e compartilhar um pouco aí conosco. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite para poder trazer à comunidade blumenauense o que a gente tem sentido nos hospitais. Em primeiro lugar, eu tenho dito todas as vezes que eu sou questionado a respeito da situação da saúde, que os hospitais em Blumenau, nós trabalhamos sempre com a consequência do que a população deixa de fazer ou faz de errado em relação à pandemia do coronavírus. A gente tem essa ideia de que é só aumentar o número de leitos e deixar o barco navegar por conta no comércio, que a gente depois dá jeito na situação. E não é bem assim. A gente tem consciência de que, se as pessoas não fizerem a parte que lhes cabe, não adianta a gente aumentar o número de leitos. Até porque as pessoas têm que entender que para cada 10 leitos de UTI, eu preciso de uma equipe de 40 funcionários de todas as áreas da saúde, né? Auxiliar de técnico de enfermagem, enfermeiros, médicos e fisioterapeutas. Então, são profissionais que eu não acho fácil, né? Os hospitais têm uma necessidade desses funcionários muito antes da pandemia, e nós sempre temos vagas abertas para contratações e a gente não consegue preencher as vagas porque não existe no mercado esse profissional pronto para trabalhar. Então, agora com a pandemia, então, além dessa deficiência, os funcionários que nós temos nas casas adoecem, assim como o resto da população, e eles fazem falta para a gente. Então, os hospitais, desde o começo, nesse trabalho, né, de equipe que nós estamos tendo com o poder público, mais que duplicaram a quantidade de leitos de UTI. Tá? Esse é um esforço praticamente sobre-humano que nós temos feito nos hospitais para tentar dar conta dessa demanda, mas, infelizmente, o que a gente tem visto é que não vai ser o suficiente. Se as pessoas não tomarem consciência da necessidade do isolamento social, não acreditar em tratamentos, em soluções fáceis para problemas complexos, achar que ivermectina, hidroxicloroquina ou qualquer outra medicação vai resolver o seu problema, a gente não estaria tendo tantos óbitos nos países ricos, né, Estados Unidos, Alemanha, os demais países da Europa, Japão. Então, assim, não existe solução fácil para o problema difícil. Eu sempre tenho dito que a gente está lidando com um fantasma, que nós não temos capacidade de ver onde está o vírus, né? Muitas vezes as pessoas se encontram em festas, em churrascos, às vezes numa situação muito inocente, né? Assim, às vezes festa de aniversário de 1 ano do netinho. 20 pessoas da família se reúnem por se acharem estarem né, com saúde, não tem ninguém infectado. Passam-se 3 dias, interna o avô no hospital. Graças a Deus, né, nessa situação, esse avô não precisou ir para a UTI, conseguiu ficar na enfermaria, mas depois nós fomos saber que todos os outros 20 que estavam na festa estavam contaminados. Então, assim, você ter alguém da sua família internado no hospital é uma situação muito angustiante. Não é só a doença em si, é todo o trauma que isso gera, onde você vai da porta do hospital para dentro, você vai sozinho, você não vai com acompanhante, você fica num ambiente totalmente inóspito para você, pessoas que vão ao seu encontro, dar o atendimento, estão equipadas com todos os EPIs, ficando só os olhos de fora, então você vai ter que reconhecer as pessoas pelos olhos mesmo. Tá?
A cada 2, 3 horas entra alguém, que muitas vezes, a cada 2, 3 horas, uma pessoa diferente no seu quarto para lhe atender, com quem você não tem a menor intimidade, e você fica lá, na média, numa enfermaria durante 10 dias. Ainda na enfermaria, você consegue ter contato por telefone com seus familiares, mas quando você vai para a UTI, onde você vai ficar sedado e você não tem mais esse contato, quem faz o contato com a família é o seu médico, que passa um boletim diário no começo da tarde. Você imagina que tem um ente querido internado no hospital e você não sabe o que está acontecendo lá. Você não sabe nem o ambiente onde ele está internado. Esse sofrimento, essa angústia, não só para o paciente, mas para os familiares em casa, tentando ter o mínimo de informação, e as informações muitas vezes não são as desejadas, né? Isso gera um sofrimento muito grande para toda a família. Tá? Então, assim, quem puder ficar em casa, obedecer às regras de restrição, não tentar burlar, achar que é legal fazer a festa do corona, como a gente tem visto aí na cidade, não é a coisa mais esperta a se fazer hoje. Então, assim, respeitem as regras, não tentem achar que vocês são super-heróis, que vocês não vão ter a doença, porque é uma loteria. Da mesma forma que a gente pode pegar a doença e não acontecer nada, né, ficar totalmente assintomático, às vezes não saber nem que ficou doente, né, que teve contágio, mas só 1% fica doente grave, mas se for o seu pai é 100%, se for a sua mãe é 100%, né, na situação. Então, assim, respeitem as regras, não acreditem em tratamentos milagrosos, não existe isso, certo? Nos hospitais, nós só podemos utilizar aquilo que tem realmente base científica para fazer o tratamento, então a gente não tem nenhuma tratamento empírico, né, que não seja baseado realmente na ciência, a gente não faz nada além do que a ciência manda. Então, assim, cuidem-se, fiquem em casa, respeitem, né, adiem o aniversário, adiem o churrasco, depois vai dar tempo de fazer tudo isso de novo, né, e comemorar ainda a volta à normalidade. Importante destacar aqui a fala do doutor que todas essas questões de medicamentos, elas têm um estudo científico. Inclusive, a Prefeitura de Blumenau apoiou o estudo científico que o Hospital Santo Antônio fez em relação à hidroxicloroquina, que ainda não saiu o resultado. Quando for sair o resultado, nós vamos divulgar. O doutor Adrien e a doutora Sabrina participaram desse estudo, a doutora Ada e a doutora Sabrina estiveram aqui também em lives anteriores, há um bom tempo atrás, falando sobre isso. Tivemos encaminhamentos da Vila Germânica para pessoas participarem desse estudo no hospital. Então, houve todo um trabalho e um atendimento nesse sentido, inclusive. Então, nós aqui não somos contra, muito pelo contrário, inclusive participamos e apoiamos uma pesquisa com perfil científico. Nada feito ou saído de novo da cabeça do prefeito, ou da cabeça de algum. E aqui o doutor Detone trouxe aqui uma realidade que é inóspita, né? Você imagina alguém da sua família, seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, entrar dentro da porta do hospital e você esperar saí-lo. E ele estará sozinho, nesse período todo, como ele disse, num ambiente sozinho, muitas vezes numa UTI, sedado, inclusive, ele nem falou aqui, o doutor, né? Quantas pessoas leva e quanto tempo leva para colocar uma pessoa com Covid na UTI? Então, vamos lá. Então, assim, a média de internações no Hospital Santa Isabel hoje, né, de tempo de internação, na enfermaria, são 10 dias. E na UTI, 17. Todo paciente vai para a UTI, ele passa pela enfermaria. Então, vamos lá, 10 dias mais 17 são 27 dias, quase um mês. Então, todo paciente que entra no hospital hoje, a média de internação dele vai ser praticamente um mês. Então, você vai ter o seu familiar durante um mês, fora de casa, tratando uma doença que você não sabe o resultado. E ele, até voltar para casa, você fica, muitas vezes, com uma angústia muito grande. Além disso, gostaria só de botar uma outra situação, que é quando a gente está falando só em Covid, né, só na pandemia do coronavírus, a gente tem que entender que os hospitais estão se readequando para poder atender essa demanda, esse crescimento absurdo que nós tivemos de coronavírus. E, para isso, a gente teve que deixar
de atender outras doenças. Então, assim, os 3 hospitais de Blumenau, eles fazem por dia uma média de 200 procedimentos cirúrgicos. Então, 200 pacientes por dia são atendidos. Numa semana, 1.000. No mês, 4.000. Então, essas outras patologias que a gente vai ter que postergar o atendimento também vão gerar prejuízo na área da saúde. Já tivemos relato hoje de uma paciente que internou com um infarto agudo do miocárdio, fez todos os exames que precisava para fazer o diagnóstico, preparar a cirurgia, e agora ela vai ter que aguardar a data para fazer a cirurgia. Inclusive, ela foi orientada até por segurança, para ela ficar em casa, para ela não contrair o coronavírus, porque no hospital hoje a circulação é muito maior, né, do vírus. Então, que ela guarde em casa a cirurgia. Ela vai ser tratada clinicamente, ela vai ficar sob os cuidados médicos, mas a solução do problema dela, né, para ficar resolvido, que é a cirurgia, ela só vai conseguir fazer isso depois da pandemia. Então, assim, a gente tem que entender que o impacto na área da saúde não é apenas na área do Covid-19. Né? Outros pacientes que não têm o Covid-19 também vão sofrer. Nós estamos cientes disso. Infelizmente, isso é necessário agora para poder dar conta da demanda do Covid. Então, assim, não é só você que se infecta que vai ter o impacto da doença. Os pacientes com, muitas vezes, outras patologias que são facilmente tratadas também vão ter um sofrimento muito maior, porque não vão poder resolver o seu problema agora. E, às vezes, a gente vai aí no mercado, a gente encontra algumas pessoas, eu já estou com 60 e poucos anos, peguei, né? Só que esse paciente que está deliberadamente correndo risco de infecção, eu tenho certeza que ele, a partir do momento começar a apresentar falta de ar, dor no corpo, ele vai procurar o hospital, ele vai ser atendido, e ele vai muitas vezes ocupar um leito que aquele paciente que estava obedecendo às regras também vai precisar. Então, assim, chega no final até a ser meio injusto, né? Porque um correu o risco deliberadamente e o outro estava se cuidando, mas é assim que funciona, a gente não faz a distinção lá na frente. Né? Mas agora as pessoas podem ter a consciência, botar a mão na consciência para saber que ela tem que colaborar. Dr. Marcos Dettoni, obrigado pela explanação. Eu acho que ele foi muito feliz aqui quando ele trouxe a realidade dos hospitais. Ele falou hoje de manhã com os empresários aqui uma questão que ele não falou, e eu acho que eu não me expressei bem na pergunta também. Quanto tempo leva e quantas pessoas são necessárias para fazer uma intubação de alguém que vai para a UTI do Covid? Então, vamos lá. Então, quando o paciente chega na UTI dos hospitais, o tempo que demora para você estabilizar esse paciente, fazer com que ele fique apto, né, a permanecer na UTI, são 2 horas de uma equipe inteira de UTI. Então, assim, a demanda desses pacientes, esses pacientes exigem das equipes de atendimento uma carga, um esforço muito maior do que a gente tem, né, acompanhado nas demais doenças. Eu só queria fazer agora aqui um pedido à população. Toda vez que a gente tem um politrauma internado no hospital, a gente considera esse paciente um paciente rígido, ou seja, um paciente saudável que entra dentro do hospital. Então, a partir do momento que você tem um politrauma, você está colocando uma pessoa saudável dentro do hospital. Então, assim, a população tem que entender que, nesse momento, ela tem que redobrar, triplicar os cuidados em relação aos acidentes. Não só os acidentes automobilísticos, que são a principal causa, mas também não se colocar em risco, muitas vezes fazendo atividades em casa. Esse final de semana nós tivemos um paciente, um senhor, que foi podar uma árvore, caiu, fraturou a coluna. Então, assim, esse paciente vai utilizar um leito de UTI que poderia ser utilizado por uma outra doença, né, por um descuido. Então, assim, às vezes você acha que está apto a fazer alguma coisa e você acaba, muitas vezes, causando um dano, não só, né, para o próprio paciente, como para toda a área da saúde. Lembrando aqui, eu tenho algumas perguntas. Então, os mercados abrem aos domingos? Abrem. Né? Faz tempo desde que o dinheiro dos respiradores sumiram. Bom, Bruna Bernardino Luiz, eu não sei aonde sumiram. Aqui não. Né? Então,
Então, aqui não teve dinheiro para respirador e aqui não sumiu dinheiro. Inclusive, o Observatório Social tem fiscalizado, tem as informações ali. Coloca a informação de onde pode pegar, embaixo aqui na tela, tem a informação. Ah, entendi. Desculpa, Bruna, eu peguei a parte da sua resposta aqui. Mas tem a informação ali de que no Corona e no site Transparência, coloca ali embaixo, ali, blumenau.sc.gov.br, coronavírus, lá você pode acompanhar os gastos, as ações, os gráficos, entrar no site Transparência, ver de quem a gente comprou o teste rápido, ver de quem a gente comprou o teste RT-PCR, ver quanto dinheiro a gente está repassando para os hospitais, enfim, está tudo lá. Todas as informações estão lá, dia a dia, em relação a essas questões também. Tá? E outras perguntas aí, depois a equipe pode responder. E o decreto, as pessoas têm perguntado, prefeito, e o decreto? O decreto está sendo publicado hoje, amanhã estará no Diário Oficial disponível para toda a comunidade também. Obrigado, doutor. Obrigado. Deus abençoe. Eu quero aqui pessoalmente agradecer à equipe dos hospitais, no nome do Dr. Marcos Dettoni, o trabalho, o empenho, a dedicação, lembrando eles, inclusive, todos dos hospitais e da Vila Germânica, mas os hospitais estão na linha de frente, também colocando a vida em risco, porque, como a doutora Marcela diz, eu tenho certeza de 80% que não vou ter um risco, mas tem depoimentos de colegas médicos que tinham uma vida saudável, jovens e que estão passando um cortado, usando a explicação aqui, para poder superar essa questão do coronavírus. Né? Isso mesmo. A gente tem, lá no hospital eu sempre comento assim, que eu não estou preocupado se eu vou pegar, porque eu trabalhando na área da saúde, dentro do hospital, eu sei que em algum momento eu vou ser cometido pelo coronavírus. Quando que eu vou pegar? E eu só espero que quando eu pegue, se eu precisar do hospital, eu tenha um leito disponível, assim como todos os demais pacientes da cidade.